Isaías 40, do versículo 1 até o versículo número 11, de maneira alternada. O título é O Senhor Vem. Em tempo do advento, um tempo propício, que se ajusta muito bem essa porção da sua palavra. Palavra que hoje nós encontramos na Bíblia Sagrada. Hoje é dia da Bíblia. Então nós estamos sendo chamados por Deus para percebermos essas grandezas no decorrer desse culto. O Senhor vem. Eu leio o versículo e as irmãs e os irmãos lerão o versículo seguinte até o 11. Isaías 40, do 1 até o 11. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é vindo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes de outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Todos juntos. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Amém. A igreja poderá se sentar. E eu convido os irmãos para que nesse momento toquem o hino que foi preparado para o prelúdio da realidade, né? Vocês toquem só instrumental, né? E a igreja estará nesse momento ouvindo e pensando, porque o hino nos comunica, porque é um hino que é conhecido de nós, tá? É um hino que sempre fala ao nosso coração, à nossa vida. Que nós possamos, nessa hora, estarmos ouvindo o hino que será entoado pelos nossos queridos irmãos. É o hino de número 373 do CTP. Mas nós iremos apenas ouvir duas estrofes desse garoto.
nosso irmão presbítero Vanderlei estará nos dirigindo a Deus uma palavra de oração, de invocação. Mesmo sentados, estejamos em oração. Querido Deus e Pai, te agradecemos ao Senhor, primeiramente por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeste, e também ao Pai, porque mais uma vez podemos estar aqui na tua casa, Pai, reunindo com os nossos irmãos, para juntos louvarmos e dizer o teu santo e bendito nome. Ó, querido Deus, recebe, ó Pai, este culto de louvor e adoração a ti, ó Pai. E tudo a Deus que aqui for feito, ó Pai, os hinos que aqui foram entoados, a palavra, Pai, que vai ser exposta, Deus, tudo, ó Pai, seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome, ó Pai. Usa, ó Deus, os teus servos para trazer a mensagem, ó Senhor, abençoe a tua igreja aqui reunida, ó Pai. Abre, Pai, as nossas mentes e os nossos corações, ó Deus. É tudo quanto nós pedimos e te agradecemos, não no nosso nome, mas no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, Salvador das nossas vidas. Amém. Coloquemos-nos em pé, eles e aqueles que assim puderem fazer, e vibrantemente estejamos cantando, louvando a Deus, o hino de número 13 do Cantai Todos os Povos, Deus dos antigos, e o nosso Deus também. Amém? Amém. diante da grandeza de Deus, nós nos sentimos muito pequenos. Somos um inseto ou
Senhor nosso Deus, que é tão imenso, grande e santo, santo, santo é o Senhor. Diante da sua santidade, a gente sente o quanto a gente precisa dele, do perdão dele sobre a nossa vida, por aquilo que nós fazemos, que não era para nós termos feito, e coisas que nós não fizemos e deveríamos ter feito, porque ele esperava que nós fizéssemos. É assim que nós pecamos, por comissão, pelo que nós fazemos, ou por omissão, por aquilo que nós deixamos de fazer. As palavras do Salmo 62, nos seus versículos 5 e 6, nos colocam bem assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. E quem crê, diga amém. Amém. Gostaria de convidar você a curvar sua fronte, fechar os olhos e colocar-se em profunda oração. Não faça desse momento um costume, mas faça desse momento uma dádiva de Deus para a tua vida, para a nossa vida diante do Senhor. Seja falando com Ele na maior intimidade possível. E depois de alguns instantes o silêncio será quebrado com uma palavra audível de oração, para a qual convido o nosso querido irmão presbítero Duda para estar orando conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, aquele que um dia veio aqui na terra, Senhor, meu Pai, se entregou, Senhor, por nós, Senhor, para nos redimir, Senhor, para nos lavar, Senhor, perdoar, Senhor, nossos pecados, Senhor. Nesse momento, Senhor, estamos aqui, Senhor. Pai, nosso coração, Senhor, muitas vezes sem impuro, Senhor Jesus. Nossos pensamentos, Senhor Jesus, até fora, Senhor, até da tua casa, Senhor. Por causa das muitas preocupações que nós temos, Senhor Jesus. Por causa das aflições que nós passamos, os problemas, Senhor, que nós enfrentamos, Senhor. Somos tão pequeninos, Senhor, mas tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas, Senhor Jesus. Como o teu servo tem dito, Senhor Jesus, até aquilo que nós éramos para fazer, Senhor, e nós deixamos de fazer, Senhor Jesus. Deixamos, Senhor, para outro fazer, ou até mesmo, Senhor Jesus, abandonamos, Senhor, e não queremos fazer, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Nos perdoa também por esse motivo, Senhor Jesus. Muitas vezes o Senhor conta conosco, Senhor, para nós fazermos uma visita, Senhor. Conta conosco, Senhor, para nós estar orando por alguém, Senhor Jesus. Meu Pai, muitas vezes, Senhor, nós preocupados sobre nos afazeres, Senhor, nós deixamos, Senhor, de lado, Senhor. É misericórdia, Senhor. Perdoa, Senhor, mais uma vez eu te peço, perdoa a mim, Senhor. Perdoa os teus servos, Senhor, que agora também nesse momento, Senhor, cada um, Senhor, está clamando, Senhor. Rogando, Senhor, de ti, Senhor Jesus, o perdão, Senhor, a tua misericórdia, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nós não somos merecedores, Senhor Jesus. Não somos merecedores nem mesmo de estarmos aqui, Senhor, nesse lugar de oração para orar, Senhor. Mas pela tua infinita misericórdia, pela tua graça, Senhor, o Senhor nos chamou, Senhor, para
para que nós possamos estar aqui, Senhor Jesus. Meu Pai, eu te peço para aqueles irmãozinhos que são fracos, Senhor Jesus, fraquinhos na fé, Senhor Jesus. Meu Pai, muitas vezes se sentindo culpados, Senhor, por algum pecado, Senhor. Também, Senhor Jesus, fala no coração deles, Senhor. O Senhor tem enviado o seu Espírito Santo, Senhor Jesus, aqui na terra, Senhor, para nos fortalecer, Senhor, para nos consolar nos momentos, Senhor Jesus, que mais nós precisamos, Senhor. Então vá, Senhor Jesus, até essa pessoa, seu irmão, a irmãzinha, Senhor Jesus, um jovem, Senhor Jesus, ou até mesmo a criança, Senhor Jesus, que está, Senhor Jesus, desesperado, Senhor Jesus, não tem mais esperança, Senhor. Mas traga de volta, Senhor, essa esperança do coração dele, Senhor Deus. Vai nessa época agora, Senhor Jesus, lembrando, Senhor, do Natal, Senhor, lembrando, Senhor Jesus, da tua vida, Senhor, do advento, Senhor Jesus, que aconteceu, Senhor, há 2.000 anos atrás, Senhor, sobre aqui, Senhor, esse propósito, de salvar, Senhor, de resgatar, Senhor Jesus, de trazer, Senhor Jesus, para nós uma nova, Senhor, esperança, Senhor, uma nova vida, Senhor Jesus, meu Pai, e também, Senhor Jesus, mais, Senhor Jesus, para o futuro, Senhor céu, Senhor, meu Pai, glória te damos, Senhor Jesus. Mais uma vez eu te peço, perdoa nossos pecados, lava-nos com teu sangue, Senhor, Senhor Jesus, não só a mim, Senhor, a todos que estão aqui, Senhor, e aqueles que não puderam estar aqui também, Senhor, estão em casa, outros estão viajando, estão trabalhando, Senhor Jesus, meu Pai, Senhor abençoe cada um, Senhor Jesus, da mesma forma, Senhor Jesus. Amém. Amém. Salmo 113 diz assim nos seus 3 primeiros versículos: Aleluia, louvai servos e servas também do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos em pé, estejamos nos preparando para louvar a Deus. Peço para que a equipe de louvor se posicione. E quando nós estivermos no segundo cântico, aqueles e aquelas que tiverem com seus sendo oferta, oferta, enfim, aqui oferecer a Deus, vida primícias também, poderão vir e trazer aqui a frente. Louvemos ao Senhor.
Preparando-nos para receber a palavra, o hino de declamação à palavra é o número 105, Palavras de Vida. Cantemos esse hino desde já, nos preparando através da sua poesia, da sua música, esse hino do cancioneiro cristão possa já terminar nos nossos corações, preparando-nos para receber a palavra de Deus. Louvemos o Senhor. Hoje, portador da mensagem, será o nosso querido irmão, o presbítero Jaime, que assim convidado, prontamente aceitou o nosso convite. Agradeço imensamente, desde já, a presença do irmão e a colaboração tão importante, essa cooperação, esse trabalho sagrado oferecido ao Senhor. Desejar também, rogo a Deus que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, através do seu Santo Espírito, esteja sobre a vida do nosso irmão, iluminando na hora que estiver explorando a palavra. E nós cremos que, desde quando esteja se colocando nas mãos de Deus para estar conosco, o Espírito do Senhor vai estar agindo. Amém. Passo a palavra ao irmão Jaime, que ele faça uso da mesma, proclamando a palavra do Senhor.
com alegria enorme no meu coração. Quero saudar os irmãos na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero fazer um agradecimento ao pastor da igreja, Reverendo Jonas, ao conselho pelo convite, em hoje poder estar aqui e cumprir tão valiosa missão, a transmissão da palavra do Senhor. Minha gratidão ao nosso Deus por me dar essa oportunidade de nessa noite estar falando aos queridos irmãos. Minha alegria é muito grande, pois os irmãos têm certeza disso. Quero dizer a minha alegria também de poder estar com a minha esposa. Os irmãos já conhecem, meus tios que estão ali comigo também desde sempre. Minha alegria é muito grande. Eu gostaria de, neste momento, antes da transmissão da palavra, outra coisa que eu gosto muito de fazer é cantar. Eu não podia perder a oportunidade, viu, pastor? E então gostaria de estar cantando um louvor conhecido e que com certeza eu estou precisando muito dele nesse momento. E tenho certeza que não só eu, todos nós. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que te ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei,
Deus cuida de mim. Amém? Glória a Deus. Com certeza que o Senhor Deus cuida de cada um de nós. Em todos os momentos. Às vezes, por vezes, achamos que as coisas estão todas perdidas e que não tem mais o que fazer. Mas o Senhor está conosco. Em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Eu acabei de cantar este lindo louvor, Deus cuida de mim. É claro que a melhor coisa que pode existir é sentir-se cuidado em meio a esse tempo de grande tribulação, de falta de amor e de ilusão. Aquela coisa, sabe? Eu estou certo, eles estão errados. Que o Senhor nosso Deus cuide de cada um de nós. E como salmista, e a letra deste lindo louvor, nós possamos lembrá-la. Diz: Ele te cobre com as penas, com suas penas, e debaixo de suas asas encontra refúgio. A verdade é escudo e broquel. Está lá no Salmo 91, versículo 4. É bom, é muito bom sentir a proteção divina. Queridos irmãos, antes de falar do texto que nós faremos a leitura, eu quero fazer a leitura aqui de uma mensagem publicada nas redes sociais da nossa Igreja Nacional, na IPI do Brasil, no último dia 8 de dezembro. Faz-se necessário, primeiro título, Cultura da Paz. Faz-se necessário uma cultura de paz nas pessoas, nas famílias, na sociedade, na igreja, na comunidade. Necessário se faz desarmar-se no espírito e armar-se no amor. Vivemos dias sombrios com a proliferação do mal, do medo e do ódio. Uma cultura da paz, da bandeira branca, hastear a bandeira branca, quando tanta gente fala de tantas bandeiras, que tenhamos a coragem de estar hasteando a bandeira branca em todo o nosso Brasil, em todas as nações. Necessitamos de unidade da fé para vencer a intolerância em todos os seus níveis. Se acharmos nos melhores, se acharmos os melhores que os outros, vamos fazer tudo o que precisa na busca da paz, mas em amor. Se acharmos que os conselhos da Bíblia, da palavra, como diz, podem contribuir para a paz na família, por que não colocá-los em prática? Com esta palavra, que está lá os irmãos podem depois conferir, está nas redes sociais da IBI do Brasil. Eu quero dizer então, amados irmãos, que agora nós vamos aos textos que nós vamos meditar. Só que antes de chegar nos textos, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas se tem uma pergunta que eu vou fazer, parece incrível. Eu não combinei nada com o Reverendo Jonas, não. Parece incrível, mas ele já deu a dica, sem eu ter comentado. Mas enfim, não custa, quem sabe escapou a dica que o pastor deu, então eu vou perguntar, né? Antes, porém, gostaria de fazer uma pergunta. Uma pergunta a cada um dos irmãos, das irmãs que aqui estão. Que dia é hoje? Pode responder. Quem pode responder? Que dia é hoje? Hoje é dia 11. Dia da Bíblia. Pegaram a dica do pastor.
Mas o pastor deu a dica, então, mas claro que todo mundo sabia, né? Será? Será que todo mundo sabia? Muito bem. Então hoje é o dia da Bíblia. E você lembrava que hoje é o dia da Bíblia? Uma outra coisa muito interessante é com relação à Bíblia. A maior parte das cidades, eu tenho aqui um breve comentário também para compartilhar com os irmãos. Ele diz assim: a Bíblia na vida do crente. Hoje, segundo domingo do último mês do ano, comemoramos uma tradição de quase 500 anos. Comemoramos o dia da Bíblia. Neste dia, no ano de, olha só, 1850, quando chegaram ao Brasil os primeiros missionários evangélicos, vindos da Europa e dos Estados Unidos, passamos a comemorar o dia da Bíblia. O dia da Bíblia foi criado inicialmente no ano de 1549, na Inglaterra, pelo bispo Cranmer, que incluiu no livro de ordem do rei Eduardo II um dia especial para que a população intercedesse em favor da sua leitura. No Brasil, aqui no nosso país, a primeira manifestação pública aconteceu com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil em 1948, no Monumento do Ipiranga, na capital de São Paulo. Por quase todo o país, além do dia da Bíblia, de comemorarmos o dia da Bíblia, tem uma outra curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês e perguntar. A maioria das cidades, em referência ao dia da Bíblia, como forma de comemorar esta data, criaram e criam a Praça da Bíblia, um monumento público à Bíblia Sagrada. E aí eu gostaria de perguntar a vocês: vocês sabem se na cidade de Votorantim tem a Praça da Bíblia? O Vanderlei já respondeu aqui. Se o Vanderlei já respondeu, o Vanderlei vai ficar quieto, mas eu vou continuar insistindo. A igreja concorda com o Vanderlei? Claro que vai concordar, no presbítero, você acha que vai ser contra, né? Muito bem. Aonde fica a Praça da Bíblia em Votorantim? O Vanderlei com certeza, não sei se ele sabe, né? Ele falou que tem. Agora vamos ver se ele sabe onde fica a Praça da Bíblia em Votorantim. No bairro da Chave. No bairro da Chave. Uma praça que está totalmente deteriorada. Horrível. Servindo de local para que desocupados, o monumento em si foi quebrado e está lá. Muitos dos evangélicos, muitos de nós, nem sabem que existe na cidade de Votorantim a Praça da Bíblia. Muito bem. O que isso tudo tem a ver com a importância? O que isso tudo tem a ver? Que importância devemos dar a essa data e aos monumentos criados por homens? O que você acha disso? Para você pensar, refletir e responder para você mesmo. Mas agora, enfim, vamos lá, né? Estou enrolando muito, né? Os textos, melhor dizendo, que vão servir para a nossa meditação, são dois textos. O primeiro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Lá no finalzinho da Bíblia, né? Está mais fácil, né? Lá no finalzinho. Antes de João, antes de Apocalipse. Bem depois, 2 Pedro 1, 2. Bem depois do Gênesis. Aí ficou fácil. Muito bem. Assim diz a palavra do Senhor. Todos acharam, amém? Amém. Mesmo sentados, mas em reverência, vamos acompanhar a leitura. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumente a cada vez mais por meio do conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. A segunda leitura
vai ser lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 10 ao 17, e capítulo 4, a sequência do verso 1 ao verso 5. 2 Timóteo 3, 10 ao 17, 4, do 1 ao 5. Todos acharam? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições, tais quais que aconteceram em Antioquia, Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Agora, ainda no verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. No capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. Mas tudo ser sóbrio em tudo, sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Amém. Amados irmãos, eu quero dividir essa porção da palavra do Senhor, assim eu fiz. Quero dizer que desde que o pastor me convidou, eu entrei em... Até brinquei com o pastor, antes de nós entrarmos aqui, falei, pastor, depois que você me falou, eu passei a me sentir um extrato de tomate. Fiquei concentrado. Busquei a concentração que vem do alto, pedindo a Deus que Ele possa, pela sua misericórdia, usar a minha vida, para que eu possa ter condições de estar transmitindo a palavra do Senhor a cada um dos amados, a cada uma das amadas nessa noite, e que vocês também, pela unção do Espírito, possam receber a palavra. Amém. Amados irmãos, como nós vimos, nós estamos no dia da Bíblia, segundo domingo do mês de dezembro. Muito bem, no dia da Bíblia nós fizemos a leitura aqui, a Bíblia, é claro. E eu não sei se os irmãos perceberam, todas elas
estão enfatizando a própria Bíblia. Todas elas estão dizendo da importância da palavra. Todas elas estão chamando a nossa atenção para dizer, ó, a palavra do Senhor, ela deve ser pregada no tempo e fora de tempo. Nós não podemos, de forma alguma, nos rebaixarmos em relação à palavra. Não podemos, de forma alguma, acharmos que a palavra ela é pregada e que nós vamos receber e tudo bem, e tudo vai acontecer. Não. Nós estamos, como bem lemos aqui no início, nós estamos passando por dias maus, amados. A situação do povo de Deus está totalmente dividida. O ódio está sendo pregado com muito mais ênfase. O ódio entre as pessoas, entre os irmãos, está sendo pregado com muito mais ênfase do que o amor. O amor tem que prevalecer, o amor de Deus sobre todas as coisas, o amor de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos restabelecer a paz. Precisamos, por isso sim, eu disse, e o texto também apontou para isso, precisamos levantar a bandeira da paz. Muitas bandeiras têm sido levantadas, e as bandeiras têm sido levantadas para que uma afronte a outra, e nós precisamos levantar a bandeira da paz. Se nós não assim fizermos, nós não vamos estar dando testemunho daquilo que aprendemos com a palavra, daquilo que a palavra fala conosco desde dos nossos tenros anos, desde a nossa meninice. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso. E eu dividi o texto da palavra do Senhor, esses textos que eu acabei de ler, em 3 partes. A primeira parte eu chamei de conhecimento. Conhecimento. Antes disso, amados irmãos, eu quero rapidamente lembrar de algo triste acontecido no dia de hoje. Algo triste para todos nós também, né? Quem gosta de futebol, às vezes pode estar aqui, está misturando as coisas já e perdeu a linha. Não. Todo brasileiro gosta. E nós nos entristecemos recentemente. E hoje chegou a notícia da morte do rei do futebol. O Pelé acabou falecendo. Agora, isso foi pelo que eu pude ver pelas redes sociais. Muito bem, mas nós devemos lembrar, devemos estar intercedendo pela família enlutada, e muitos perdem a vida, muitos estão morrendo, muitos estão necessitando do conforto, muitas famílias necessitando do conforto das nossas orações. Pois bem, vamos lá, primeira parte aqui dividida. Conhecimento. Bússola. Segundo, bússola ou GPS. Terceiro, missão. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos traz a história da salvação. Foi na palavra, no texto em destaque, na saudação, já no começo, na saudação do apóstolo Pedro, onde fez questão de lembrar. Veja o que ele diz. Vamos fazer a repetição dessa leitura. Vamos lá, alguém pode fazer a leitura para mim? 1 Pedro. Não é primeiro. 2 Pedro 1, 2. Quem achou, pode fazer a leitura, por favor. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Amém. A minha tradução na linguagem de hoje diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais por meio do conhecimento de Deus, de Jesus, o nosso Senhor. Quer dizer, conhecimento através do quê? Nós buscamos o conhecimento através da palavra, através da Bíblia. Muito bem. Então, já de cara, nós percebemos aqui, a Bíblia nos traz conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nela, na Bíblia, tomamos conhecimento sobre a verdade e libertação. Tenho certeza que a igreja vai saber de cor. Aí, tenho certeza que a igreja vai saber de cor. João, não vale abrir a Bíblia, João 8, 32.
Claro que eu vou deixar mais fácil, porque é difícil lembrar. Né? Claro que eu vou deixar mais fácil. Mas eu vou começar aqui e tenho total certeza que a igreja vai dar continuidade. João 8:32. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Está vendo? Ela também nos esclarece que verdade é essa. E também tenho certeza que de cor. Os irmãos haverão de responder. João 14:6. Do mesmo jeito, eu vou começar. Tenho certeza que a igreja vai dar continuidade. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, A verdade e a vida. Ninguém não vai. tem gente fazendo assim. Não, estou brincando. Está todo mundo fazendo a leitura certa. Pois bem, amados, sabemos até de cor que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Ela nos traz, nós vimos aí, nos traz conhecimento. Através da Bíblia que nós temos dessas informações. Através da Bíblia que nós sabemos que nós somos alcançados pela graça. Através da Bíblia que nós ficamos sabendo da história de Jesus Cristo. Através da Bíblia que nós ficamos sabendo da história dos heróis da fé. É na Bíblia. Na Bíblia que por muitas vezes não recebe de cada um de nós o devido valor que ela realmente tem. E nós percebemos aí também que o apóstolo Pedro, ele diz, né, que ela traz conhecimento, não é isso? 1 Pedro 2,9. Mais uma vez, só para repetir, por favor. Alguém que achou aí, por favor, leia. 2,9. O pessoal fechou, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prosperidade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem, olha só, a Bíblia Sagrada também nos traz esse conhecimento, que que o Senhor nos tirou das trevas e nos conduziu, nos levou para a sua maravilhosa luz. Então aí nós podemos perceber o seguinte, eu não sei se os irmãos já sentiram, quando acaba a energia, você ficar no escuro, é terrível, né? É terrível ficar no escuro. Você, nossa, leva aquele impacto com a escuridão. E é tão bom estar na luz. Agora imagine claro que nós estamos colocando uma situação figurada. Agora imagine nessa linguagem, na escuridão do pecado. Mesmo estando na luz, mas na escuridão do pecado. Mesmo estando vendo as coisas, mas preso completamente ao pecado. E aí essa palavra lida pela irmã, 1 Pedro 2,9 diz que nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos escolhidos para viver na luz. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, trazendo-nos conhecimento. Agora a segunda parte que eu quero compartilhar com os irmãos é dizer, o título Ela é bússola, é GPS. Bússola é uma palavra que antiga, né? Hoje em dia ninguém usa mais, né? Ainda bem que eu estou antenado, então eu uso bússola também. No meu carro, por exemplo, se eu precisar, eu ligo o GPS, que não deixa de ser uma bússola, né? Só que a bússola lá de trás, né? É da época dos navegadores, olha só. Ixi,
Antigo isso, hein? Mas o GPS, hoje em dia, nós usamos o GPS. Então, a Bíblia é o nosso GPS. GPS quer dizer, todo mundo sabe o que quer dizer GPS? Curiosidade, eu acabei pesquisando para ver. O que quer dizer GPS? Essa ninguém sabe. GPS quer dizer sistema. Claro que eu estou fazendo a leitura, traduzindo em português, sabe? Eu me nego a ler em inglês. É sistema de posicionamento global. É Global System Position. Então, quer dizer, sistema de posicionamento global. Então, o GPS, o sistema de posicionamento global, nos dá o posicionamento e indica a direção. Agora nós vamos chegar no segundo texto, aquele texto bíblico que nós fizemos a leitura, de 1 Timóteo 3 a 10. 3, versículo 10 ao 17. 1 Timóteo. Eu vou fazer a leitura aqui, irmãos. Eu trouxe a minha Bíblia na linguagem de hoje, porque ela é bem mais direta. Não que aqui na linguagem normal, aqui tradicional, mas a linguagem de hoje, ela traz maior, elucida melhor as nossas possíveis dúvidas. Tá? Então, eu vou fazer a leitura na Bíblia. A Bíblia não falta, né, cara? Tem bastante. Na linguagem de hoje. Então, vamos lá. 2 Timóteo 3, do 10 em diante. Eu vou fazer a leitura novamente, nós já fizemos, mas fazendo a leitura e tentando fazer um breve comentário sobre esse texto. Mas vocês têm seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir, o meu propósito de vida. E têm seguido também a minha fé, a minha paciência e o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo que me aconteceu nas cidades de Antioquia, Icônio e Listra. Que terríveis perseguições sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver na vida cristã, unidos com Cristo, serão perseguidos. Mas as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Até isso eu vou dar uma pensada. Irmãos, a história do apóstolo Paulo, por todos nós, é muito conhecida. O apóstolo Paulo, ele relata ele como o mensageiro do Evangelho de Cristo, ele como pregador da palavra do Senhor. Ele passou por todas as provações e todas as privações possíveis. E ele, não como testemunho vivo, ele diz sobre as perseguições, que aqueles que estão dispostos a estar na palavra do Senhor, chegará tempo que haverá perseguições. Nós não estamos vivendo isso. E se não estamos vivendo isso, deveríamos ser mais arrojados. Se não estamos vivendo isso, deveríamos estar mais à frente, como verdadeiros missionários, porque o texto aqui também falou sobre isso. E aí, a palavra, a Bíblia, que tem trazido a cada um de nós conhecimento, que faz com que a gente lembre que no segundo domingo do mês de dezembro é o dia da Bíblia, que nós temos ouvido e recebido a mensagem do Senhor desde a nossa infância. Eu me lembro no domingo passado, quando da profissão de fé das jovens aqui, uma das coisas colocadas, eu tenho certeza, se perguntar para elas vão saber a respeito da Bíblia. O que diz lá a respeito da Bíblia? Que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Qual é a nossa única regra de fé e prática? A Bíblia. Então nós precisamos da palavra do Senhor, precisamos da Bíblia. E aí muitos, como nós acabamos de ler aqui também, chegará tempo que muitos dirão que a Bíblia não é verdadeira. E esse tempo nós já chegamos. Esse tempo nós já estamos vivendo gente distorcendo. Como vimos aqui,
Mas as pessoas más e fingidas, versículo 13, mas as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, quanto a nós, continue firmes nas verdades que aprendeu e em que creu com todo o seu coração. Você sabe quem foram os seus mestres da fé cristã, e desde menino, desde criança, conhece as Escrituras Sagradas, que eles podem dar sabedoria e levam a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então, é a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, é o nosso GPS. É ela que nos conduz, através dela que nós somos edificados, através dela que nós somos fortalecidos, através dela é que nós tomamos conhecimento das coisas que precisamos saber. Amados irmãos, uma das coisas muito importantes, e eu tenho, sempre que estou à frente da palavra do Senhor, me lembro desse texto que fala lá nos Evangelhos, fala sobre o povo de Bereia. O povo de Bereia era uma comunidade que existia e que eles colocavam em xeque aquilo que eles aprenderam, aquilo que estava sendo transmitido. Não que eles afrontassem aqueles que pregaram, não. Mas uma das coisas que eles faziam, que eles se recolhiam e eles procuravam saber se aquilo que estava sendo transmitido tinha sentido verdadeiro, era aquilo que a palavra realmente dizia. Nós vemos para a igreja, ouvimos a palavra do Senhor, a palavra às vezes nós nem pegamos para fazer uma breve meditação no texto que acabamos recebendo. A Bíblia se fecha, entra de férias semanal e ela vai ser aberta novamente no próximo final de semana. A Bíblia é o nosso GPS. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. A terceira parte, amados irmãos, que a minha meditação, eu chamei de título de missão, ou envio. A Bíblia, ela nos envia em missão. Agora nós vamos pegar o texto final, o texto de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Os irmãos poderão fazer uma leitura. Com toda firmeza na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos. Eu ordeno a vocês, por causa da vinda de Cristo e do seu reino, preguem a mensagem, insta em anunciar no tempo certo ou não, convença, repreenda, anime, ensine com toda a paciência, porque virá tempo em que as pessoas não escutarão os verdadeiros ensinamentos, mas seguirão os seus próprios desejos e juntarão para si mesmas muitos mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade e escutarão as lendas, as fábulas. Mas você seja ajuizado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador da boa notícia do Evangelho e cumpra plenamente o seu dever como servo de Deus. A palavra aqui, nesse ponto, ela está nos apontando para a missão, apontando a cada um de nós com condições de ainda dá tempo. Ainda dá tempo. As coisas estão sim distorcidas. Tem muita gente seguindo coisas aí que não tem nada a ver. Tem muita gente acreditando em tanta coisa. Meu Deus, parece incrível ultimamente como as pessoas estão acreditando.
As pessoas estão passando até ridículos, porque estão seguindo fábulas, porque estão seguindo mentiras. Nós precisamos estar atentos, amados irmãos. A palavra é muito clara. Nós não podemos deixar-se levar. Nós não podemos deixar-se absorver por determinadas questões. E aqui, a missão para a qual a palavra nos chama, a missão não é para todos nós, é para a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia, com a Bíblia em mãos, com o nosso GPS em mãos, o GPS que antes nos deu conhecimento, o GPS que nos capacita ao envio, e no envio nós podemos falar com intrepidez, com força, com coragem, que a palavra que liberta é a palavra do Senhor, que a palavra que salva é a palavra de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós precisamos ter essa intrepidez. Nós não podemos deixar-se levar por tantas coisas que têm acontecido. Ela nos envia a missão. Que pregues a palavra em tempo, vocês viram aí, em tempo e fora de tempo, convencendo, repreendendo, animando e ensinando com toda a paciência. Nós precisamos ter isto, com toda a paciência, porque a palavra também diz que não é por contenda. Não adianta a gente querer brigar pela palavra, porque não é por contenda, é com paciência, é com amor. Se for pela contenda, nós não vamos conseguir convencer ninguém, porque de contendas, de discórdia, nós estamos vivendo nos dias atuais. E assim não se constrói a paz, assim não se constrói aquilo que nós buscamos, não se constrói a cidadania cristã, a cidadania do reino. Nós precisamos buscar isso. E nós podemos assim fazer. Por isso nós somos enviados, por isso nós somos chamados a essa responsabilidade. A palavra diz, como nós vimos aqui, essas pessoas, quem? Essas pessoas do mundo deixarão de ouvir a verdade e escutarão lendas. Mas você, seja juizado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador das boas novas do Evangelho, e cumpra plenamente o seu dever como servo de Deus. Nós somos chamados, como servos do Senhor, a cumprir esse chamado, a cumprir essa responsabilidade que cabe a todos nós, do envio, da pregação da palavra do Senhor. Mas, irmãos, caminhando para o final, eu quero dizer, mais uma vez, da minha satisfação, da minha alegria de poder estar aqui, da minha alegria de compartilhar com os amados irmãos sobre esse texto, sobre a importância da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada nas nossas vidas. Longe de usar a Bíblia como um amuleto. Não é nada disso. A Bíblia ela deve ser usada, ela deve ser manuseada. A palavra de Deus diz lá no versículo, eu não lembro qual, se o pastor lembrar ele pode dizer, mas diz o seguinte, que aqueles que manuseiam bem a palavra da verdade. E qual é a palavra da verdade? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aqueles que sabem manusear, aqueles que têm rapidez para poder manusear a palavra da verdade, a Bíblia. Amados irmãos, nós temos acesso à Bíblia. Até quando? Eu não sei. Mas teve tempo em que a Bíblia, antes da Reforma Protestante, a Bíblia, ela era restrita. Para começo de assunto, a Bíblia, ela tinha linguagem em latim, para que os leigos não soubessem aquilo que estava sendo pregado. E ela era restrita ao uso do clero. Ela não servia a cada um de nós, mas com a Reforma Protestante, uma das coisas que nós acabamos tendo ao nosso dispor
foi a palavra sagrada, a Bíblia Sagrada, que passou a ser traduzida, por incrível que pareça, acabei descobrindo isso, eu não sabia. Que um rei lá, o nome do rei era Rei Jaime, olha só. Rei Jaime II, o primeiro James, ele fez a primeira tradução, uma das traduções, melhor dizendo, da Bíblia Sagrada. E isso veio servir e está servindo a cada um de nós nos dias de hoje. Mas a Bíblia, por onde ela passou e por onde ela chegou, e chegando até aqui, nós fizemos a leitura no início, como que foi para ela chegar até aqui? A Bíblia, ela teve ocasiões em que ela foi restrita totalmente, porque não podia mostrar a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Não, nós não podemos deixar ele saber disso. Mas hoje nós temos a Bíblia na nossa mão. E o que vamos fazer com ela? Queridos irmãos e irmãs, pelo Espírito Santo de Deus, creio que a palavra que hoje meditamos vai fazer em cada um de nós muita diferença. Ainda em base aos textos que usamos, eu creio que os amados hão de lembrar do que está escrito no versículo 16 de 2 Timóteo 3, que nos diz: por que podemos crer nas Santas Escrituras, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada? E lá, na linguagem de hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje, de 2 Timóteo 3,16, se você quiser, se estiver com a sua Bíblia aberta, se você quiser fazer um acompanhamento na sua Bíblia, eu vou fazer a leitura na linguagem de hoje, diz assim: porque toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Vou repetir. 2 Timóteo 3,16. Porque toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Mas também, irmãos e irmãs, o texto nos alerta sobre o tempo em que, mesmo tendo a palavra à mão, a Bíblia, não a escutarão, não vão querer ler, até colocarão sob dúvida e seguirão os seus próprios desejos. Nós acabamos de ler agora. Quanto a cada um de nós, amados irmãos, não dá mais, né? Vamos ser francos. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Desde a infância, temos ouvido as Santas Escrituras. Desde muito criança, na escola dominical. Aprendemos até a cantar. Tem um cântico que diz assim, não sei se é cantar de todos os povos. Creio eu na Bíblia, livro do meu rei. Não é, né? Mas é um cântico conhecido. Quem conhece esse cântico? É um cântico conhecido. Né? Ele fala, e tem outros corinhos que falam sobre a Bíblia. E nós precisamos lembrar de tudo isso. Trazer à memória. Buscar e colocar em prática. Porque a palavra também diz o seguinte: se é que vocês... Olha só, eu não separei esse texto, mas o apóstolo Paulo diz: se é que vocês realmente aceitaram a conversão, não dá para ficar da forma como estamos. E aí, precisamos realmente, sem dúvida nenhuma, mudar. Quanto a cada um de nós, não dá para continuar assim. Para nem sequer saber, às vezes, quantos não sabem nem da existência do dia da Bíblia, muito menos que existe praça da Bíblia em sua cidade. Também não dá para ter várias Bíblias em casa. Eu tenho várias em casa. Cada uma no seu cômodo. Cada cômodo da casa tem uma Bíblia. Minha casa está protegida.
Cada corpo da casa tem uma Bíblia. Está aberta lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Fica até amarelo a página da Bíblia que fica aberta no Salmo 91. Ou então na outra como? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. E por aí vai. No outro cômodo está lá, Deus é amor. E aí a casa está protegida. Nas páginas onde a Bíblia está aberta, com certeza é página condenada. Por quê? Porque ela vai ficar tão ruim, tão frágil. Ainda mais as páginas da Bíblia, que é uma folha tão fininha. Ela vai ficar tão frágil que periga cair. Que o Senhor nosso Deus, por Cristo Jesus e pela unção do Espírito Santo, nos fortaleça, nos edifique na sua palavra, para que continuemos firmes na bússola ou no GPS, sem se desviar. E aí, amados irmãos, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, mas em direção ao alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Amém. Que Deus abençoe todos nós. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, agradeço-te, ó Deus, por este tempo. Agradeço, ó Pai, a oportunidade que o Senhor nos deu. A oportunidade que o Senhor me deu, ó Pai, de ser um instrumento nas tuas mãos. Ó Pai, que verdadeiramente o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando aos nossos corações, a vida de todos nós, para que possamos compreender a beleza da Tua Palavra, a beleza da Tua Palavra que nós tomamos conhecimento através da Bíblia Sagrada, divinamente inspirada por homens tementes ao Senhor. Ó Deus, que nos fortaleçamos na Sua Palavra, e que não, Senhor, que não sejamos egoístas, ó Pai, que tenhamos ousadia para poder transmitir a beleza da Tua Palavra a muitos que ainda não Te conhecem. Ó Deus, nos faz verdadeiros mensageiros, a pregar a Tua Palavra no tempo e fora de tempo, fortalecidos pela unção do Espírito, revestidos pelo Espírito Santo, tenhamos o discernimento, a ousadia, a intrepidez de poder transmitir a palavra que transmite a verdade. Fica conosco, Pai, nos dá a Tua paz. Fortalece-nos nesta semana a cumprir e a fazer a Tua vontade. Fica conosco. Oramos agradecidos por amor de Cristo Jesus, o nosso eterno, verdadeiro e único Salvador. Amém. Amém. Bíblia para tempos sombrios. Tempos sombrios. Proliferação do mal. Tempos escuros. Em pleno tempo de Natal. O que achamos de nós mesmos? Que somos o melhor? Lendo engano. Pois Deus é bem maior. Em tempo do advento, tempo de meditar, tempo de arrependimento, também é tempo de amar. Guia da Bíblia. Sim, hoje é bússola para a vida, nossa regra de fé. As sagradas letras para a nossa salvação, então criamos de verdade, acolhendo em nosso coração.
como palavra de dois gumes, gerando conversão. A palavra é a verdade que nos alerta, pois é pura, de verdade, a verdade que liberta. Louvado seja Deus por palavras de vida, palavras de amor, para a gente feliz e para a gente tão sofrida. Grato, Senhor. Tua palavra é fiel, tua palavra é real e mexe com a gente nesses tempos de Natal. Que a palavra do Senhor, que a Bíblia Sagrada, como foi ministrada por ela mesma, por si só, mas pela boca do seu servo, tem lugar no meu coração, no seu coração, na sua vida, porque ela também é chamada de palavras de vida. Amém e amém. Nós cantaremos o hino de número 199.
seguido da oração do Pai Nosso e a bênção apostólica. Vamos ficar em pé e falar com o Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo dia, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelos teus cuidados sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações e falou nessa noite, Senhor, através da vida do nosso irmão, Senhor. O Senhor possa estar guiando a vida dele cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esses momentos, ó Pai, aqui na tua casa, Senhor. Que não possa ficar só aqui, mas que no nosso dia a dia, Senhor Deus, tudo que nós aprendemos, Senhor, que nós temos vivido com o Senhor, nós possamos transmitir, Senhor, aqueles que necessitam, Senhor, e quanto tem necessitado, Senhor, deste mundo, ó Pai. Querido Deus, cuida, Senhor Jesus, do teu povo, ó Pai. Cuida, Senhor, daqueles que não puderem estar conosco, que estão enfermos, ou outros motivos que o Senhor conhece, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um, ó Pai. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares em paz, guardados por Ti. E, Senhor, dá-nos, ó Pai, uma boa semana, Senhor. Se por acaso enfrentarmos alguma luta, Senhor, o Senhor possa estar à frente de tudo, ó Pai. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus querido, por todas as bênçãos recebidas das Tuas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, mais uma vez pedimos essa noite e guarda, Senhor, nossas vidas. Nós pedimos o perdão pelos nossos pecados e ensina, meu Deus, a cada dia a orar aquela oração tão maravilhosa, Senhor, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, teu poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor abençoe vocês. Que o Senhor guarde vocês. Que o Senhor guie vocês, os cercando por detrás e por diante, e colocando sobre vocês a sua poderosa mão. Que Deus proteja os lares de vocês, as famílias que vocês representam. Que o Senhor esteja abençoando com seu amor, com sua graça, com seu poder infinito, toda a família bendita do Senhor, espalhada na face da terra, desde agora e para todos sempre e sempre. Amém, amém e amém. Amém.